Olá, muito boa noite para você. Começa agora na tela da Band Amazonas mais um programa Entrevista Coletiva aqui para Manaus e mais de 20 municípios aqui no estado do Amazonas. Desde já agradeço a sua sintonia. Eu sou Neto Cavalcante, editor-chefe de jornalismo aqui da emissora, e me acompanham na bancada nesse programa de hoje o jornalista Jorge Guerreiro, que é repórter aqui do Grupo Bandeirantes de Comunicação, e também Flávia Moura, jornalista do Grupo Bandeirantes de Comunicação. E a nossa entrevistada de hoje é enfermeira e é chefa do Núcleo de Saúde da Criança e do Adolescente da SENSA, a Secretaria Municipal de Saúde, enfermeira Ivone Amazonas. Enfermeira, muito obrigado pela presença aqui na entrevista coletiva. Muito obrigada, eu também agradeço imensamente o convite, né, e assim, agradecer a todos, né, que puderem estar conosco nessa entrevista, né, que isso vai favorecer muito as nossas famílias, né, as mães que estão amamentando, as crianças, os adolescentes do nosso município de Manaus. As mães que estão amamentando, porque estamos em pleno agosto dourado, um mês em que há uma campanha, né, diversas ações para chamar a atenção da importância do aleitamento materno. Como é que essa campanha tem vendido a importância, então, do aleitamento? Então, trabalhar o mês do agosto dourado é agradável para todos, né? Uma vez que nós, com a força da mobilização social, que é a Semana Mundial da Amamentação, ela começa justamente de 1º a 7 de agosto, no mundo todo, temos a Semana Mundial. Porém, o Brasil entendeu a importância de se ter o mês todo para se trabalhar, né, para mobilizar a sociedade. E aí foi em 2014, já por meio de uma lei, foi instituído no município de Manaus, no calendário do município de Manaus, o Agosto Dourado, e em 2017 o Brasil também instituiu a lei para que todas as capitais, os estados também mobilizassem, né, a população em geral no mês de agosto como o Agosto Dourado. Dourado justamente porque é o padrão ouro do leite materno, né? O leite materno, ele é o alimento essencial na vida dessa criança, para o crescimento e desenvolvimento dela, redução de mortalidade infantil, ou seja, se nós vamos ter a noite toda para falar sobre isso, né? E aí vocês vão ver o quão importante é a importância da amamentação na vida dessa criança, né? Então, por isso que o mês de agosto é o mês que nós procuramos mobilizar toda a sociedade, né? A imprensa, a universidade, as escolas, as creches, desde os pequenininhos eles estão envolvidos, né? Nós temos a educação, a saúde, a assistência social, o esporte, lazer, a cultura. As próprias universidades, em geral, estão envolvidas em todas, tanto as particulares quanto as públicas. E toda a sociedade em geral, porque sem o apoio da sociedade, o aleitamento materno não acontece. Não acontece desde o momento, desde dentro, no seio da família. Se na família não estiver envolvida nesse processo, a amamentação não acontece. Se o profissional de saúde não estiver envolvido nesse processo, não acontece. Se nós aqui, se essa empresa não abrir as portas para a divulgação, para que essa mensagem chegue nas casas, a amamentação não acontece. Todos nós somos corresponsáveis pela amamentação na vida dessa criança. Por quê? Todo mundo discute muito a mortalidade infantil. E é uma questão só de alimentação? É só alimento para o bebê? É disso que trata? Não, não é só o alimento para o bebê. É o vínculo afetivo mãe e filho, né? Quando a mãe coloca o bebê no seu peito para amamentar, quando ela se dispõe a amamentar, ela está criando um vínculo afetivo com seu filho, ela tá dando uma prova de amor para o seu filho. É a mesma coisa quando eu estou numa praça, quando eu estou dentro do ônibus, quando eu estou numa igreja, quando eu estou em qualquer lugar público que meu filho precise mamar. O bebê não tem hora para mamar. O bebê mama a hora que ele quer. Ele diz, pelo sinais que ele mostra sinais de prontidão que está pronto para mamar. Toda hora o bebê mama. A mãe vai se esconder no local qualquer para amamentar? Não. Existe essa polêmica. Existe agora, essa polêmica, mas nós estamos vencendo essa polêmica. Século XXI. Em pleno século XXI, a mãe vai ter que se esconder para não amamentar? Não, nós temos que ter um olhar de respeito, de carinho, e ela está mostrando um testemunho de amor, seu filho. Amamentar é um testemunho de amor.
ela tá dando o que é o de melhor que ela tem para o filho dela naquele momento. Às vezes o que acontece é que quando a mãe está amamentando o filho, a imagem que se tem é que é como se os seios da mulher fossem algo erótico, né? Mas é do que para alimentar o filho, sim, a cria e tudo mais. Sim. Então, assim, tem alguns lugares que a mulher está amamentando, aí uma outra mulher fica assim, coloca a fralda, tampa, né? Realmente é bastante complicado. Justamente. Mas o que é importante a gente até falar é que quando se fala em amamentação, vem uma imagem muito midiática, então novela, cena de filme, que é muito fácil, é muito simples, a mãe com o bebê. Mas a senhora, que é enfermeira, tem presenciado algum tipo de dificuldade de adolescentes mais novas que são mães em relação à amamentação? Por exemplo, dói no começo, é sinal de pega errada, correta? Gostaria que a senhora explicasse um pouquinho como é que funciona isso. Ok, vamos já falar sobre essa parte da pega, de doer e tudo mais. Voltando rapidinho à questão do amamentar em público, né? Nós hoje estamos vencendo essa barreira e, assim, é importante que a sociedade entenda que amamentar em público, essa mãe precisa do apoio de quem estiver ao redor dela. Se não quiser, não olhe, saia de perto. É você que está incomodado, não é a mãe e o bebê. Então, nós precisamos respeitar e apoiar essa mãe amamentando em público, né? Então, é uma situação que cabe a nós que estamos do lado de fora perceber que ela é que precisa de apoio, né? E se nós nos sentirmos desconfortáveis, que a gente saia de perto. Mas a mãe precisa do apoio, apenas isso e nada mais. Por outro lado, em relação à questão que você colocou sobre amamentar dói, machuca o peito, né? O mamilo. Por que isso acontece? Só vai acontecer essa dor ou desconforto ao amamentar se a mãe não tiver tido aquele apoio ainda, desde lá do pré-natal. No último trimestre do pré-natal, estamos trabalhando justamente o apoio e a orientação da mãe em relação à amamentação do bebê, ao trabalho de parto, ao cuidado com esse bebê. Então, no terceiro trimestre da gestação, nós trabalhamos essa orientação na atenção básica. Quando ela chega na maternidade, ela tem todo o apoio dos profissionais de saúde. Qual é o segredo chave para que não ocorra esses problemas no futuro, quando ela voltar para casa? Primeiro ponto, ela ter o acompanhante de livre escolha. Quando ela chegar na maternidade, ela poder escolher, olha, eu quero tal pessoa para me acompanhar lá no meu trabalho de parto e pós-parto. Ela entra, porque é lei, né? A lei é desde 2005. Desde 2005 nós temos essa lei e hoje não temos o que discutir. Lei é para ser cumprida, então nós vamos ter que cumprir. O acompanhante tem direito, a mãe entra para que esse acompanhante possa ajudá-la em todas as orientações que são feitas dentro da maternidade, esse acompanhante poder, depois, quando ela sair de alta, ele poder ajudá-la, né? Qualquer dificuldade que ela tenha, ela poder. Uma das dificuldades é essa situação dela amamentar numa posição incorreta, fazendo o bebê fazer uma pega incorreta. Pode sim fissurar, machucar, sangrar, sentir dor. A amamentação, a amamentação correta, ela não deve se referir dor, né? Só vai sentir dor se ela estiver amamentando numa posição incorreta, se ela estiver sugando, o bebê estiver pegando o peito numa posição, fazendo uma pega incorreta, que ele vai sugar só o mamilo. E aí o mamilo, o bebê, quando está numa posição incorreta, o que acontece? Ele escorrega para o mamilo. Aí no mamilo ele começa a fazer a sucção forte, ele machuca, só no mamilo não tem leite. O que nós falamos para a mãe? Que a bebê tem que abocanhar parte da areola, aquela parte mais escura da mama. Mas para isso ele tem que estar bem alinhadinho aqui no peito da mãe, né? Então, um bebezinho sentado no colo, o que vai acontecer? Ela vai se debruçar para tentar colocar o bebê para sugar. Olha aqui essa posição desconfortável, né? Então a mãe tem que se sentir confortável, mesmo deitada, sentada, ela pode amamentar, mas contanto que ela esteja se sentindo confortável e o bebê esteja numa posição bem alinhadinha. Consequentemente, essa posição bem alinhada, o bebê vai abocanhar parte da areola, aquela parte mais escura da mama, que quando ele suga, ele faz uma sucção frenética e ele consegue tirar e extrair a quantidade suficiente de leite que ele precisa. E isso vai te responder aquela pergunta.
Com a pega correta, ele não vai fissurar, ele não vai doer, não vai sangrar e ele vai poder, o leite vai fluir, a mama vai esvaziar, porque uma pega correta, ele consegue esvaziar bem essa mama e com isso não vai ter consequência daquela mama empedrada que a população conhece como mama empedrada, né? Que é o engurgitamento mamário. O que é essa mama empedrada? É quando o bebê não tira, não esvazia totalmente o leite da mãe, né, daquele peito, e fica resto de leite parado. Quando fica resto de leite parado, esse leite vai começar a empedrar, como a população e conhece. Dói também, né? Dói, é desconfortante, a mãe diz, olha, eu tô com febre, esquenta, porque, né, tem alguma coisa, tem um corpo estranho ali. Ele era para ter saído e não saiu. Então, já se torna um corpo estranho. Aí ele vai dar esses sinais de quentura. Aí a mãe diz, olha, tá me dando até febre. Dá uns caroços embaixo da axila. Aí a mãe começa, né, a perceber esses sinais e sintomas que não são bons, mas que para isso a gente tem como apoiar. Vai numa unidade básica de saúde, vai numa maternidade, procura ajuda, procura rede de apoio. Essa rede de apoio tem que estar pronta, tem que acontecer. Durante todo esse processo que a senhora falou aí, é essencial para a redução da mortalidade infantil. Então, durante a 4ª semana do Bebê Manauara, quais são as ações que a ciência está fazendo aí para a redução da mortalidade infantil aqui na cidade de Manaus? Então, a Semana do Bebê Manauara, ela tem um foco principal da primeira infância, né? A primeira infância vai desde o intraútero até os 6 anos de idade. Mas como nós não queremos parar aqui, nós estendemos aos 10 anos, que a criança vai até os 10 anos, e a partir dos 10 anos, o adolescente. Nós temos que lembrar do adolescente, por quê? Porque nós temos a jovem, né? Temos ainda um índice alto no Brasil de gravidez na adolescência. Então, o foco também são para elas, para justamente nós prevenirmos toda essa questão, né, social da gravidez na adolescência. E aí, a Semana do Bebê Manauara, ele foi instituído também por lei municipal, faz parte do calendário municipal, com apoio a um selo do Unicef, né? Então, o município de Manaus tem esse selo da Semana do Bebê e nós incluímos no Agosto Dourado justamente para fortalecer, né, o apoio à população e principalmente às famílias. E o instrumento que nós utilizamos é justamente o foco principal é o brincar, né? Nós precisamos resgatar a brincadeira. Isso aí é saudável, é salutar para a criança. A criança hoje, infelizmente, ela está dentro de 4 paredes de um quarto, com um celular, com televisão, com um joguinho. Uma vida totalmente diferente. Uma vida, né? Totalmente... crianças paradas só no celular, elas vão o quê? Vai evoluir para uma obesidade, fica comendo, beliscando, não comendo no horário, e são N situações, N fatores que trazem consequências. Então, nós, com essa Semana do Bebê, nós mobilizamos a sociedade para a importância do brincar. A criança tem que correr no quintal, tem que brincar na areia, no gramado, tem que brincar. Isso tudo é passado, então, durante para os as pais, ações. pai e mãe, né? Pai e mãe. E enfermeira Ivone Amazonas, o Entrevista Coletiva faz um breve intervalo, daqui a pouco a gente volta para continuar falando da campanha Agosto Dourado. Estamos de volta com o programa Entrevista Coletiva, recebendo a enfermeira Ivone Amazonas, chefa do Núcleo de Saúde da Criança e do Adolescente da Secretaria Municipal de Saúde, a Sensa. O tema é Agosto Dourado, aleitamento materno, e são tantos tabus, são tantas polêmicas, né, envolvendo esse tema que é tão importante, como a senhora disse, desde quando a criança, né, está dentro do útero da mãe, até o fim da primeira infância, até os 6 anos, para a vida inteira, eu diria, não é isso? Justamente. Essa atividade que é desenvolvida para reforçar a importância da primeira infância é justamente para que no futuro, não é para agora, né? Não é para agora, não é médio prazo, é a longo prazo. Nós vamos trabalhando a primeira infância, nós vamos ter adultos saudáveis, né? Então, existe a criança, ela precisa ser amamentada com leite materno, existe essa determinação, essa orientação
pelo menos até os 6 meses. Existe um período máximo, por exemplo? Assim, muita gente fala assim, não, 2 anos, deixa o leite, tem que desmamar a criança. Então, aleitamento, o Ministério da Saúde e a Organização Mundial da Saúde preconiza-se o quê? Aleitamento materno exclusivo até o 6º mês e de forma complementada até os 2 anos ou mais. Você está vendo? Ou mais. Isso quer dizer o quê? O bebê pode mamar até o tempo que ele quiser, ele que vai largando gradativamente. E como seria essa parte do desmame, né? Porque muitas mães acabam colocando ketchup, colocando pimenta, é maldade, não, isso aí já é uma maldade, né, pro bebê. É natural, porque... né? Natural o quê? O desmame, no caso, por conta da criança, ela vai deixando aos poucos? Ela vai deixando aos poucos. O que nós preconizamos e orientamos, damos apoio para as mães? É justamente a partir do 6º mês, já introduzir os alimentos, né? Gradativamente vai introduzindo a papinha, né? Que é carne, peixe, frango com legumes, verduras, amassadinho no garfo, nunca em liquidificador. Né? Não se orienta a bater no liquidificador, não se orienta o uso dos potinhos de sopinha, isso é totalmente contraindicado, não é saudável para a criança, até porque tem conservante. Então, fazer o alimento natural em casa é o ideal, né? E sempre, como eu falei, usando o garfinho, né? E no intervalo do almoço para janta, fazer uma frutinha raspada, não introduzir suco, porque quando você introduz o suco, você vai espremer uma laranja, você quer acrescentar uma água, ou com certeza, consequentemente, você vai querer usar um açúcar. Ficou muito fraco, né? Tá ruim, vou botar açúcar. Vou botar açúcar. Então, a criança, ela não consegue distinguir o açúcar e o sal. Ela não sabe que existe isso e não faz falta para ela. Então, nós não indicamos suco para as crianças, nós indicamos o quê? Dê a laranja inteira, só tire os carocinhos e a casca e dê para a criança comer. A maçã, raspa a maçã logo no início, depois ela já vai começando a sentir a textura, a mastigar. Esse exercício é fundamental. A mastigação é o primeiro processo Justamente. Como é que fala o reflexo do bebê, né? Na verdade, o bebê apresenta 3 reflexos, né? O reflexo de busca e apreensão, né? De sucção e deglutição. Depois do 6º mês, ele já vai começar, ele precisa ser um sólidozinho, né? Um pouco sólido pastoso, a partir do 6º mês. Por isso que a gente precisa amassar, né? A carne, amassa a carne, desfia a carne, pedaços bem pequenininhos, né? Para justamente o bebê começar a sentir e diferenciar os sabores. Era da digestão a palavra que eu queria usar. Sim. Então, que ele vai digerir, né? Por exemplo, eu tenho um bebezinho, eu vou citar, um bebezinho de 8 meses, o Fernandinho. Ele brincando e tudo mais, ele fica... Assim, é um reflexo também que ajuda na alimentação também, né? Com certeza, já é um reflexo, né, da mastigação. E aí, o Fernandinho, com 8 meses, olha que chique, lindo, né? Já vai para a mesa mesa da família. Entendeu? Já tem que colocar a cadeirinha dele. A partir do 6º mês, já tem que ter a cadeirinha. Né? Uma coisa que nós pedimos assim, orientamos as mães, os pais, de modo geral, que sente na mesa com os seus filhos para fazerem as refeições. Às vezes fica correndo atrás do menino no meio da sala. Né? Isso, por isso que é importante a cadeirinha. Outro ponto, nunca fazer nenhuma refeição na frente da televisão, né? Porque muitas das vezes os pais vão para frente da televisão almoçar. O que você vai ensinar para o seu filho? Que é certo almoçar na frente da televisão. Então, a partir do momento que eu exercito esse trabalho em casa, de almoçar na mesa com a família, com certeza essa criança vai se acostumar a sentar na mesa. A mesma coisa é o alimento. O pai e a mãe não está acostumado a comer frutas, verduras, não tem o prato de salada, por mais que seja pouco, nós vamos trabalhar com as nossas verduras. Nosso tomate, nossa abobrinha, nosso alface, nosso couve, as coisas simples, baratinhos que dá para a gente comprar. Eu não vou falar de alimento de outro mundo, é o nosso que a gente tem até às vezes lá no quintal de casa, numa horta. Então, é necessário que eu exercite isso dentro de casa. Senão, o que vai acontecer? Como é que eu vou exigir do meu filho que ele coma verdura se eu e meu marido não comemos? Então, a criança não vai comer. Se nós não exercitarmos isso agora, enquanto ele é bebê, o Fernandinho é bebê,
quando o Fernandinho estiver maior, ele vai comer tranquilamente, não vai ter aquela rejeição da parte verde. Porque o nosso prato ele tem que ser colorido. Precisa que haja esse colorido para que você consiga sentir vontade de comer com os olhos, né? Você olha aquele prato bonito, você quer comer. Por mais que às vezes você sinta uma rejeição em algum alimento, mas você consegue comer pela beleza do prato. Então, essa atividade mental é importante que aconteça também na mesa. Agora, enfermeira, é importante salientar essa união com a Unicef também. Essas atividades de recreação são inclusas também nos abrigos, onde estão os refugiados venezuelanos aqui na cidade de Manaus. Como é que funciona esse programa? Muito bem. Essa atividade nós já estamos fazendo, é o nosso 4º festival, tá? É o nosso 4º festival esse ano, tá? Essa aqui é minha 3ª, mas é o 4º esse ano. E já é o 2º festival que nós participamos com as crianças. E essa Semana do Bebê Manauara, na primeira sexta-feira, na abertura da primeira sexta-feira da Semana do Bebê, é com as crianças e adolescentes e com os seus familiares refugiados venezuelanos. Nós fazemos isso sempre ali no Parque Cidade da Criança, porque ali tem um local fechado, agradável, né? Tem espaço de brincar, de correr. E o nosso foco nesse primeiro dia de festival é para brincadeira mesmo, a valorização da brincadeira. E aí vem contos, cantigas de roda, de acordo com a faixa etária das crianças, eles dividem as crianças e os adolescentes para estarem fazendo atividade durante toda a manhã. Então, essa primeira sexta-feira foi com essa turma, justamente para integrar essa criança venezuelana com as nossas crianças, porque não é só os venezuelanos que vão para lá, tem também as nossas crianças manauaras que participam. Então, é importante trabalhar a integração dessas crianças. Mas, além desses abrigos, também no Parque da Criança tem as escolas, as creches, as unidades da Censa aqui no município também. Justamente, sim, com certeza. Aí, olha, agora é sexta-feira, amanhã. Amanhã, nosso Festival da Semana do Bebê vai ser na Zona Oeste, num Centro Educacional Infantil, num CEMEI. Na próxima vai ser no Distrito Norte, nós vamos estar trabalhando numa creche. E aí, sucessivamente, nós vamos fazendo assim, uma creche, um CEMEI, uma creche, um CEMEI, até final do mês. E aí, quem é o nosso público? As crianças, né? E os pais dessas crianças, os cuidadores, os professores e, com certeza, a comunidade no entorno dessa escola ou dessa creche participa conosco. É muito bom, é uma integração maravilhosa, né? Onde se troca, nós temos várias rodas de conversa, nós temos um circuito de atividades nas salas e as temáticas são pré-natal da gestante, o pré-natal da mulher e do pré-natal do homem, nessa mesma roda de conversa, a valorização do homem no pré-natal e nos exames laboratoriais desse homem, porque vocês sabem que vocês não... Ele está no processo? Tá. O pai está no processo. O pai, né? Tem que estar no processo, né? Sempre esteve no processo. E outra, porque vocês, homens, dificilmente vocês querem procurar uma unidade de saúde. Então, o pré-natal ajuda a não só acompanhar a gravidez da sua esposa, como também ajuda nesse momento, nós já aproveitamos para fazer exames laboratoriais, né? Então, assim, já cuidando desse homem, ele tem que estar saudável para cuidar dessa criança quando nascer. E aí, outras rodas de conversa que nós temos é a importância da caderneta de saúde da criança, né? Que a mãe tem que saber a importância que tem dessa caderneta, não só como as vacinas, mas lembrando que essa caderneta é para o crescimento e desenvolvimento, é para registrar os exames de triagem neonatal, teste do pezinho, teste da orelhinha, do coraçãozinho nessa caderneta. E muitas das vezes a mãe acha que a caderneta é só voltado para registro das vacinas, e não é. Tem muitas orientações. Outra temática que nós abordamos na Semana do Bebê, nessa roda com os pais, é trabalhar a saúde bucal da família. Nós fazemos a distribuição nós entregamos o creme dental com a escova infantil e adulto na hora, para eles fazerem todo um trabalho de profilaxia. É muito interessante, é gostoso, porque eles fazem a palestra, né? Fazem toda uma orientação e depois eles vão para a prática. E temos também uma ala só de aleitamento e alimentação complementar saudável. Essa se torna mais interessante porque uma semana antes nós vamos na escola ou na creche e pedimos para as professoras catarem o que as crianças jogam, por exemplo, saco de milito, saco de alimentos industrializados. A gente junta tudinho, coloca dentro de uma caixa. No dia da Semana do Bebê, a gente expõe desde o aleitamento materno. O que é essa sala, né? Aleitamento materno, aí vem 6 meses, 7 meses, 8 meses, 9 meses, 10...
falando de todo o processo dos meses do bebê, da alimentação do bebê. Quando chega no final, a mãe, nós mostramos todos os alimentos saudáveis. Quando chega aqui, a mãe percebe, olha, aquilo ali meu bebê traz, minha criança traz para o lanche. Entenderam qual é a importância dela perceber que o alimento industrializado não é saudável para mandar para a creche, para a escola. Enfermeira Ivone, o nosso tempo está chegando ao fim. Quero desde já agradecer a Flávia Moura e o Jorge Guerreiro por participar aqui com a gente na entrevista coletiva. Agradeço sua participação também. Eu deixo uma pergunta para a senhora responder em um minutinho sobre... E quando a amamentação não acontece? Essa mãe não fica desassistida, né? Com certeza não, ela é acolhida também, né? São várias situações, né, que uma mãe não, que ela não vai poder amamentar, que ela não pôde amamentar, ou muitas das vezes ela não teve o apoio e não pôde amamentar, mas ela é apoiada, sim, assistida, tanto pela maternidade quanto pela atenção básica, pelas unidades básicas de saúde. Existem os bancos Existe banco de leites, existe os postos de coleta de leite humano. E quem tem demais pode doar também. Pode, né? Claro. Principalmente na atenção básica, nós estamos fazendo uma mobilização para as mães, para as nutrizes, né, que estão amamentando, para que, se elas tiverem excesso, para elas procurarem, ligarem para um banco de leite, né? Nós temos 3 bancos de leites aqui no estado do Amazonas, que é coordenado pela Suzan, que é no Banco de Leite da Ana Braga, Banco de Leite Fezinhas e Oteg, que fica na Balbina Mestrinho, na maternidade, e o Banco de Leite Galileia, que fica na maternidade Galileia. Ou, se você precisar, procure uma maternidade mais próxima de sua residência pública, que tem um posto de coleta de leite humano, que vai dar todo o suporte e apoio para que ela possa doar o leite humano dela, né? Que os bebês das maternidades, né, os bebês das UTIs, agradecem, porque aqueles bebezinhos prematuros são eles que vão utilizar esse leite do banco de leite humano. Enfermeira, muito obrigado pela sua presença mais uma vez. Entrevista coletiva fica por aqui e no domingo que vem temos mais um convidado e mais jornalistas aqui para a gente conversar de um novo tema. Eu aguardo você.